Violência sexual, abandono infantil, desigualdade social, racismo, guerras, fome. Tantos e tantos são os problemas ao nosso redor. Tantas são as crises. Crises na educação, crises na família, pais contra filhos, filhos contra pais. Quantas dificuldades não estamos vivenciando todos os dias, quantas catástrofes não recebemos praticamente todos os dias através das redes sociais. E a pergunta é, como responder a tudo isso? Como Cristo responde a todas essas questões? Talvez assim como eu, você tenha se questionado a respeito desses assuntos. Talvez assim como eu, você olhe para a igreja, olhe para si e pense que tem sido muito omisso diante de tudo isso. Tem talvez sido muito apático diante das atrocidades do nosso mundo. E a questão é, como mudar isso? Como responder de forma adequada? O que Cristo tem a dizer a todos esses males que estão ao nosso redor? Eu quero conversar a respeito desses temas com você no vídeo de hoje, através de uma história muito impactante, o dia em que a filha de Jacó, Diná, foi estuprada. Olá, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Giovana Galego e você está em um projeto chamado de Capa a Capa. Aqui nós temos uma única missão, que é contemplar, meditar, estudar, esmiuçar o texto bíblico de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, sem tirar nada da escritura, sem acrescentar nada a ela, mas dessa forma, de capa a capa, conhecendo a Cristo com profundidade. A palavra nos garante que de Gênesis a Apocalipse, Cristo é apontado. Então, o nosso papel aqui é crescer no conhecimento de Jesus, crescer no conhecimento do amor de Cristo através das Escrituras de Gênesis a Apocalipse. Seja muito bem-vindo e eu espero de verdade que esse projeto te abençoe. Hoje nós vamos meditar em Gênesis capítulo 34 e parte do capítulo 35. Antes da gente ir para a leitura do texto, deixa eu te ajudar a se achar aqui caso você tenha acabado de chegar e não tenha acompanhado os outros vídeos. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. E o livro de Gênesis, ele é o primeiro livro do texto sagrado, o primeiro livro da Bíblia. Olha que interessante, a Bíblia é uma biblioteca. Ela é composta por vários livros. E esses livros, escritos em momentos diferentes da história, por autores diferentes, eles, quando juntos, contam uma única história, que é a história da salvação. É a história de um Deus que intervém, que entra na humanidade para salvar a sua criação, para salvar o homem, para salvar a mulher, para reconciliar o coração do homem ao seu coração, para trazer o homem e a mulher para perto dele novamente. Então, todos os textos da Bíblia, quando unidos, eles contam essa única história. E é nisso que a gente se dedica principalmente aqui no canal. Entender como o Senhor foi atuando através da história para cumprir com os seus planos, para cumprir com o seu objetivo de nos salvar, né, de nos trazer para perto dele. E aí o livro de Gênesis, de forma específica, é um livro que trata sobre as origens, sobre o começo de todas as coisas. Então lá no comecinho ele vai contar pra gente como Deus criou o mundo, como Deus criou o homem, pra que Deus criou o homem, como Deus criou a família, como Deus criou o casamento. Todo o começo de todas as coisas nós encontramos no livro de Gênesis. E isso é muito legal porque quando a gente estuda o início, o princípio das coisas, a gente aprende também o quê? O propósito das coisas. O propósito de tudo, ele passa a ser realinhado. Então, quando a gente volta para a origem, quando a gente volta para o começo, a gente consegue entender o propósito das coisas criadas. Qual é o propósito da terra? Qual é o propósito do homem? Qual é o propósito do casamento? Qual é o propósito da família? Né? Então, o livro de Gênesis, ele faz isso. E aí, lá também no começo do livro de Gênesis, a gente tem o início da maldade, o início do mal, o início daquilo que é oposto a Deus. E o início disso foi na desobediência. Quando o homem não ouviu a direção de Deus, que tinha dito claramente, não coma do fruto proibido ou certamente morrerá. Mas o homem que, por falta de fé, por falta de confiança no seu Criador, naquele que tinha
criado a sua própria existência, naquele que tinha dado a ele um jardim pleno, com tudo que ele precisava, com tudo de bom e do melhor, naquele que o visitava todas as tardes, que se relacionava intimamente com ele, que cuidava dele, que instruía, que educava, que mostrava como fazer as coisas. Aquele que deu a ele a mulher, uma companheira idônea, alguém que veio para completar a imagem do Criador. O homem não achou que esse ser, que o seu Criador, era digno de confiança, mas achou que ele devia testar, ele devia desobedecer, ele devia experimentar e comeu do fruto, desobedecendo a Deus. No momento em que o homem faz isso, a morte entra no mundo, a maldade entra no mundo. E a morte imediata, o primeiro reflexo, a primeira consequência dessa morte é a morte do espírito do homem. Aquilo que dava vida ao homem era o sopro divino, o sopro vindo do próprio Deus, o Espírito de Deus habitava no homem, dava vida ao homem. Mas no momento em que ele desobedece, há uma quebra, há uma separação entre o Criador e a criatura. E por conta disso, agora a criatura é como um boneco sem vida. É como um zumbi que vaga pela terra, sem propósito, sem entender a sua existência, sem conhecer o seu Criador, que lida com demônios, que lida com confusão mental, que lida com essa vida que parece não ter propósito algum e que caminha para um juízo eterno. Então, a partir desse momento, há uma separação entre o homem, entre a criatura e o seu Criador. Esse homem, ele era o nosso representante, o representante da humanidade, Adão. E por causa disso, todo aquele que nasceu depois de Adão, nasce com essa mesma condição, um espírito morto, uma natureza oposta à natureza de Deus, uma essência que é o contrário à essência de Deus, uma disposição interna que é inimiga de Deus. É essa palavra que a Bíblia traz pra gente em Romanos. Por causa do pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus. O pecado não é meramente uma ação ruim. Essa ação ruim é apenas uma consequência de uma disposição interna que faz com que eu e você sejamos completamente opostos a Deus. E é por isso que quando a gente vai para a palavra, quando a gente conhece as direções de Deus, as orientações de Deus, a gente tem uma tendência a rejeitar, a gente tem uma tendência a se incomodar. Parece que não faz sentido pra gente, algumas coisas parecem não ser agradáveis e assim por diante. Por quê? Porque o pecado fez com que a nossa disposição mental, com que a nossa disposição interior fosse completamente oposta à disposição de Deus. Então, o coração e o pensamento de Deus se tornaram opostos aos nossos por causa do pecado. A morte entrou no mundo, a morte do nosso interior, mas também a morte física, a morte eterna que um dia chegará para todos. Então Gênesis também traz para nós o início da maldade. Só que diante disso, gente, Deus não vai ficar apático. Deus não vai simplesmente deixar a gente para lá colhendo as consequências das nossas próprias atitudes, não. Porque Deus, diante do erro, diante do mal que Adão fez, Deus tem um plano de salvação. Deus tem um plano para restaurar a nossa ligação com Ele. Ele tem um plano para nos reconectar ao coração dele. Mais do que restaurar o nosso relacionamento com Ele, a exemplo do que era no Jardim do Éden, mais do que isso, Deus quer fazer de nós, que somos meras criaturas, seus filhos. Então é algo ainda além daquilo que acontecia no Jardim do Éden. E para que isso acontecesse, alguém precisava pagar a dívida que Adão fez. Alguém precisava morrer no lugar de Adão e no lugar de toda a humanidade. E morrer eternamente, né? Pagando o pecado de todos que cometemos e os que cometeremos. Esse alguém precisava então ter vida eterna, precisava ser o autor da vida. Esse alguém só poderia ser Deus. Só que uma vez que pelo homem o mal entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, precisaria ser através de um homem que o mal então sairia do mundo. É por isso que no plano de Deus, ele se dispõe a se fazer homem
para vir e morrer em nosso lugar. Deus então envia seu único filho, Jesus Cristo, para que então Deus, em corpo humano, pudesse se entregar em nosso lugar. Mas para que ele pudesse nascer entre os homens, Deus precisa colocar em prática o seu plano. Ele precisa fazer Jesus Cristo nascer aqui no mundo que ele criou, entre os homens que ele criou. E aí no livro de Gênesis nós vamos ver mais um começo, o começo de uma família específica, o começo de uma família muito especial no desenrolar desse grande plano de Deus, que é a família de Abraão. Abraão foi um homem que Deus chamou para que a partir dele Deus pudesse formar uma família e a partir dessa família formar uma nação especial que viveria de forma distinta, para que dessa nação especial o próprio Cristo, o próprio Deus pudesse nascer entre os homens e pagar o preço em nosso lugar, para que a gente agora possa se reconciliar ao coração de Deus, para que a gente saia da situação de criaturas pecaminosas e nos tornemos filhos de Deus e possamos então viver com Ele para toda a eternidade. Então em Gênesis nós estamos vendo o início do desenvolvimento desse grande plano de amor. E esse plano passa por essa família, que começa com Abraão, mas depois vai para o seu filho Isaac e depois vai para o seu filho Jacó, que é o personagem com quem nós estamos lidando agora. Então Jacó era neto de Abraão, integrante importante dessa grande família, através de quem Deus está formando uma nação para que Jesus pudesse nascer e nos levar de volta ao seu coração. Nós já estamos caminhando para o final da história de Jacó. Então aqui no canal você encontra a história de Abraão, você encontra a história de Isaac e você encontra todo o começo da história de Jacó. Agora, os últimos capítulos, né? A gente vai fazer hoje o capítulo 34 e parte do 35, mas esses são basicamente os últimos capítulos em que nós teremos Jacó ocupando um pouco assim, meio que o centro da história. A história ainda está rodando em torno dele. Depois disso, a gente vai ver o autor fazendo uma transição e ele vai começar a enfatizar os filhos de Jacó, mais especificamente José e Judá. Tá bom? Então a gente está caminhando aí para o final da história de Jacó. E como foi com os outros patriarcas, né? Abraão e Isaac, o final da história desses homens, Moisés, que é o autor do texto, quem escreveu o texto, ele começa a trazer pra gente muito sobre os filhos desses homens. Isso é muito interessante. Então, quando ele está fechando a história de um patriarca, ele começa a apresentar pra gente a descendência desse patriarca. Então, a descendência, os filhos dizem muito sobre os pais. E a história desses grandes homens no texto bíblico sempre acaba com a apresentação dos seus filhos. Então, hoje no capítulo 34 e em parte do capítulo 35, a gente vai ver uma catástrofe, um acontecimento muito terrível na família de Jacó. E nós vamos ver que a ênfase estará não só em Jacó, mas também na atitude, no comportamento dos seus filhos, porque nós estamos caminhando para o final da história desse patriarca e em breve começaremos a história de um dos seus filhos, tá bom? Então, tendo dado todo esse contexto, vamos agora fazer a leitura do texto. Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso, Siquém foi dizer a seu pai Amor: consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos. Por isso, esperou calado, até que regressasse. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Vamos fazer uma pausa aqui. Então, Jacó, gente, ele tinha 12 filhos homens e uma filha que era Diná. Até o vídeo anterior, nós vimos
que Jacó ele está voltando de uma região chamada Padã-Arã e ele está voltando para Canaã. Lembra que Canaã é a terra que Deus prometeu para Abraão. Lembra que Abraão é o homem que vai dar início ao grande plano de Deus e a partir da família dele uma nação vai ser formada. Uma nação é constituída de um povo e de uma terra. Então Deus prometeu a Abraão a terra de Canaã. E aí beleza, Abraão vai peregrinar por Canaã, depois vai vir Isaac que vai peregrinar por Canaã, depois vem Jacó e a gente viu que a história de Jacó é uma confusão, que Jacó era um cara muito difícil e vai acontecer que ele vai precisar fugir do seu irmão Esaú, que queria a morte dele a todo custo, e aí ele foge lá para Mesopotâmia, e ele vai ficar na região de Padã-Arã por mais de 20 anos. E aí depois dessa longa estada ali na casa da família, dos parentes, né, ele fica na casa do tio. E ali ele vai se casar com duas mulheres que eram irmãs, ele se casa com Raquel, ele se casa com Lia. Essas mulheres tinham suas servas, né, digamos assim, suas concubinas, que vão acabar também se tornando esposas secundárias de Jacó. Então ele volta de Padã-Arã, depois de mais de 20 anos naquela região, Deus aparece a ele e manda ele retornar para Canaã, porque Canaã era o lugar onde ele devia estar. Canaã era a terra prometida à sua família. Lembra? Deus tem um plano. O plano consiste em formar uma nação para que o Salvador nasça dessa nação. Uma nação consiste em um povo e em uma terra. Então Deus diz, olha Jacó, é hora de voltar para Canaã. Jacó então volta para Canaã com a sua família, que agora é constituída de cerca de 4 esposas, mais na época 11 filhos homens, e Raquel estava grávida do 12º, e a filha mulher Diná. Eles estão então voltando para Canaã. E nós vimos aqui no canal que na viagem de volta, Jacó vai encontrar inimigos aí, né? E tinham coisas a resolver. E Deus vai promover a reconciliação de Jacó com esses seus inimigos. Então Jacó vai meio que resolvendo as pendências até entrar na terra prometida, entendeu? E aí no último episódio nós vimos que ele se reconcilia com o seu irmão. Deus ali graciosamente permite que haja essa reconciliação. Essa reconciliação vai ser fruto também de um encontro de Jacó com o próprio Deus, onde Jacó, ele converte o seu coração ao Senhor de Abraão, onde Jacó vai ser redimido pelo Senhor, onde ele realmente há uma mudança profunda em Jacó. E depois desse encontro pessoal com o próprio Deus, ele se reconcilia com seu irmão Esaú e segue viagem. E aí nós vimos no finalzinho da história que quando ele segue viagem, ele vai fazer uma pausa em Sucote, região onde ele vai armar o acampamento para restabelecer suas forças, para cuidar do gado, para que as crianças pudessem descansar. Depois ele retoma a viagem e aí ele vai fazer uma pausa próxima a uma cidade chamada Siquém. A cidade de Siquém era uma cidade que já era parte de Canaã. Só que Jacó, ele vai fazer essa pausa, ele vai armar o acampamento do lado de fora da cidade, nas redondezas, né? Gente, como funcionava a cidade naquele período? As cidades, elas eram muradas e as pessoas viviam dentro dos muros, ali elas dormiam, ali elas passavam o seu momento de descanso, tomavam as decisões da cidade, se organizavam, faziam comércio, mas ao redor da cidade ficavam os seus bens, como o gado, a agricultura, entende? Então isso, a criação do gado, a agricultura, eles precisavam de terra, então isso era feito fora dos muros da cidade. Então pensa assim, eu moro nessa cidade, dentro da cidade eu tenho uma casa, onde eu vivo com a minha família, onde eu durmo, onde eu faço negócios e etc. Mas fora dos muros da cidade está o meu campo, está o meu gado, o meu rebanho, e aí eu vou lá e cuido, etc. Então essa era a configuração da época. Então quando a Bíblia conta pra gente que Jacó acampou próximo à cidade de Siquém, ele acampou nessa área onde estavam os campos dos moradores de Siquém. E é por isso que Jacó vai precisar comprar um pedaço de terra ali. A gente viu isso no capítulo anterior, tá? Eu tô só trazendo pra gente entender o que tá acontecendo. Então Jacó vai precisar comprar um pedaço de terra ali próximo à cidade de Siquém, porque aquelas terras pertenciam aos moradores ali, tá? E aí a gente sabe que o líder da cidade de Siquém era um homem chamado Amor, e ele tinha um filho que se chamava Siquém, que é o nome da cidade, né? Provavelmente Amor foi o fundador da cidade e deu à cidade o nome do seu filho Siquém.
E aí Jacó compra um pedaço de terra, então veja, ele precisa comprar um pedaço de terra para ser aceito ali naquele lugar. Ele compra esse pedaço de terra e acampa ali. E aí no último capítulo nós vimos que quando ele acampa, ele levanta um altar, honra a Deus, né, faz um culto ali ao Senhor, e ele dá ao altar o nome, o Deus de Israel. Então depois do encontro que Jacó teve com Deus, depois da reconciliação que Deus fez ele viver com o irmão, Jacó reconhece Deus como sendo seu Deus, e não mais apenas o Deus do seu pai. A questão é que, lembra lá atrás, quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, indo para Padã Arã, ele vai dormir numa região que depois recebeu o nome de Betel. E quando ele dorme nessa região, ele tem um sonho. E ele sonha com o próprio Deus. E nesse sonho, Deus faz uma aliança com ele e faz promessas a ele. E Jacó vai ficar tão impactado ali com a presença daquele Deus que ele faz um voto. E ele promete em seu voto, ele promete a esse Deus, que se Deus cuidasse dele durante a viagem, se Deus provesse alimento, roupa, e ele chegasse em segurança até a terra de Padã Arã, e Deus o trouxesse de volta à terra de Canaã, se Deus cumprisse com tudo isso, esse Deus seria o Deus dele. Ele carregaria esse Deus como sendo o Deus dele. Então ele faz esse voto. E quando ele está ali perto de Siquém, e ele levanta esse altar e dá ao altar o nome de o Deus de Israel, dá a impressão de que Jacó está querendo cumprir com esse voto, dizendo, olha, realmente Deus cuidou de mim e ele me trouxe de volta. Então, Senhor, agora tu és o meu Deus, eu estou cumprindo com a parte do voto. Só tem um detalhe. Quando Jacó falou isso para Deus, ele disse que faria isso em Betel. Ele disse que voltaria para a região onde ele sonhou com Deus. E ali ele ia erguer um altar ao Senhor e Deus então passaria a ser o seu Deus. Não foi em Siquém que ele prometeu fazer isso. Entende? Ok. Isso nos faz pensar que talvez Jacó quis parar no meio do caminho. Talvez ele achou que levantando um altar ali já seria o bastante e Deus aceitaria. Mas ok, segura essa informação que mais pra frente ela vai fazer sentido. O fato é que Jacó parou em Siquém, que já era Canaã, mas não era a região de Betel, acampou ali, levantou esse altar e ele e sua família estão vivendo ali por um tempo. Lembra que eles eram nômades, né? Então eles estão vivendo ali por um tempo. Ok. Nesse meio tempo, a filha de Jacó, Diná, que na época devia ter cerca de 12, 13 anos, devia ser uma adolescente, uma mocinha, ela resolve dar uma volta ali na cidade de Siquém para ver as moças. Gente, eu não sei você que me assiste, se você já é adolescente, se você será em breve ou se você já foi, né? Mas eu já passei pela adolescência. Sabe aquela curiosidade? Sabe aquela coisa de ser uma moça, uma menina adolescente e querer ver as mulheres mais velhas e como elas se comportam e como elas se vestem e admirar e querer ser igual? Sabe aquela coisa? Então, provavelmente Diná, muito curiosa, tendo vivido na região da Mesopotâmia, que tinham outros costumes, outra cultura, sendo parte de uma família que carrega uma promessa, então também tem um jeito de viver todo diferente, e ela tá acostumada com isso. Então seu pai arma acampamento próximo a uma cidade, e ela ficou curiosa, né? Como será que as mulheres de Siquém vivem? Como será que elas se vestem? Como será que elas se comportam? Como será que elas vivem? Como são os dias dela? E aí essa mocinha curiosa resolve dar uma volta para ver as moças da cidade e matar a sua curiosidade. E aí, gente, a minha versão aqui que eu leio com vocês é a NVI, mas se você pegar a NAA, eu acho que é essa versão, a NAA, Nova Almeida Atualizada, ela faz um jogo de palavras que choca um pouco, mas eu acho que expressa muito bem o que acontece. Se eu não me engano, ela fala assim, que Diná saiu para avistar as moças da cidade e foi vista por Siquém. Entende? O jogo de palavras. Ela saiu na inocência de uma menina, de uma adolescente curiosa, para ver como as moças se vestiam e foi avistada por um homem com intenções maldosas. Foi vista por um homem que tinha a intenção de fazer mal a ela.
Nós vivemos nesse mundo. Um mundo em que você sai para matar uma curiosidade, movido às vezes por um desejo um pouco infantil e curioso, numa certa inocência, e você pode encontrar no seu caminho lobos. Pessoas que carregam no seu interior o desejo de cometer uma maldade e avistam uma presa fácil. É isso que vai acontecer. Diná estava indo ver as moças e matar a sua curiosidade de menina, de garota, de adolescente, quando ela é avistada por um homem que tinha intenções ruins. Vamos lembrar que Siquém era uma cidade em Canaã e o povo de Siquém eram povos cananeus. Os cananeus eram pessoas terríveis, pessoas difíceis, é isso que a Bíblia nos conta, e quando nós vamos para a história também, para a arqueologia, a gente tem relatos de como eles viviam, como era a cultura dessa galera. Então era um povo que sacrificava os próprios filhos, era um povo que tinha o hábito de violentar mulheres, de violentar crianças, isso fazia parte da cultura deles, isso era encarado como algo normal, se é que a gente pode dizer assim. Diná, por sua vez, era filha de Jacó, que era neto de Abraão, que era filho, digamos assim, né, de um homem chamado Sem. Sem é o filho mais velho de Noé. Então Jacó e, portanto, Diná eram descendentes de Sem, o filho mais velho de Noé. Por isso eles são chamados de semitas. Eles eram um povo semita. E o que isso tem a ver, Giovana? Por que você está jogando essa informação agora? É porque o povo semita tinha um modo de viver. O povo cananeu era descendente de Cã, o filho mais novo de Noé, chamado Cã. Tinham outro modo de viver, entende? Eles eram povos diferentes, com culturas diferentes, com visões diferentes, que caminhavam de forma diferente, que serviam a deuses diferentes. Os semitas serviam ao Deus, o Criador, o Eterno, o do princípio. Os cananeus criaram outros deuses e tinham outro modo de vida. Então Diná era a filha de um semita, era uma semita, tinha um modo de vida distinto, regras diferentes, valores diferentes, e ela, curiosa, vai atrás de descobrir como era a vida das cananeias, né, daquelas que vinham de um povo diferente. E nisso ela é avistada por um cananeu, um homem que não via problemas em usar pessoas inocentes para satisfazer os seus prazeres. E aí a Bíblia nos conta que esse homem agarrou Diná, então a Bíblia deixa bem claro que foi algo forçado, né? Ele agarra Diná, que ele violenta Diná. E a surpresa aqui é que depois de violentar Diná, ele se apaixona por ela. O abusador cria um vínculo de dependência com a vítima e se apaixona por Diná, essa menina que estava apenas querendo matar a sua curiosidade vendo as mulheres ali da região. Ele se apaixona por ela e ele decide então que quer se casar com ela a todo custo. Nisso, ele vai no seu pai, que se chamava Amor, e pede para o seu pai ir atrás de resolver isso. Porque na época, qual era o costume? Se você queria se casar, os pais é que iam atrás e faziam toda a tramitação, digamos assim, cuidavam de toda a parte burocrática para que o casamento acontecesse. Então, os pais é que negociavam para o casamento acontecer. Lembra que Amor é o líder da cidade, e Siquém, que é o abusador, que foi aquele que abusou da menina, é o filho do responsável, do fundador da cidade, digamos assim. Então, Siquém era um homem importante, era um homem de muito poder, e talvez por isso ele achava que ele pudesse fazer o que ele bem entendia, né? Ele se achava talvez o próprio Deus. E ele então vai exigir do pai que o pai fosse atrás de resolver isso, porque ele estava apaixonado por Diná e ele queria se casar com ela. E essa paixão dele é uma coisa bastante intensa. Ele de fato fica envolvido. Tem outras traduções, sem ser a NVI, que fala que a alma de Amor se apaixonou, se enamorou por Diná. Então ele realmente ficou assim, preso a ela, no sentido de que ele não poderia viver sem ela. Ele vai começar a desejar ardentemente se casar com Diná. Gente, isso não era uma prática comum, tá? Por isso que isso é uma quebra na história, é uma coisa que a gente não espera. Porque na época, a prática comum era o quê? Eles violentavam a mulher, né? Violentavam as meninas e
tchau. A vida daquela menina agora seria totalmente destruída, porque diante da cultura ela era uma mulher desonrada, uma mulher violada, uma mulher que não era mais virgem, que tinha sido conhecida por um outro homem. Isso fazia com que ela tivesse dificuldades de conseguir casar com alguém. E isso era um grande problema, porque na época a mulher dependia do casamento para sobreviver, para comer, para ter um teto para viver. Uma realidade muito diferente da nossa. Então, destruía por completo realmente a vida e o futuro de uma mulher. Muitas vezes ela era inclusive recriminada pela própria família por ter sido violada, por ter sido tocada por alguém que não era o seu marido. Então, geralmente eles abusavam, destruíam a vida da mulher e iam embora seguir a vida deles, não estavam nem aí, e era assim que funcionava. Tem um relato na Bíblia de um homem que vai abusar da própria irmã e depois ele fica com nojo dela, ele fica com raiva dela. Enfim, gente, isso dá assunto para muita coisa. A gente pode falar sobre muitas questões aqui que hoje a ciência tem mostrado esse comportamento na nossa mente, né? Mas enfim, não é o propósito. O fato é que isso nos surpreende na história. Ele se apaixona por Diná e ele quer se casar com ela. E aí ele pede pro pai dar um jeito nisso, e aí o pai vai lá falar com o pai de Diná, que é Jacó. E aí a gente tem outra surpresa. Jacó, quando fica sabendo, antes de Amor chegar e propor o casamento, ele fica sabendo do acontecido, né? Então alguém foi contar, né? Gente, a notícia se espalha rápido em qualquer momento da história, não é só nos nossos dias, né? Então, rapidamente a notícia chega até Jacó e ele fica sabendo o que fizeram com a sua filha. E surpreendentemente, Jacó se cala. A reação dele é uma reação talvez um pouco covarde. A Bíblia diz pra gente que no momento em que Jacó recebeu a notícia, ele se calou porque os seus filhos estavam no campo. Então lembra, Jacó tinha 11 filhos nessa época, o caçula ainda não tinha nascido, então ele tinha 11 filhos homens e tinha Diná. Esses 11 filhos homens estavam no campo. Lembra que a gente estava falando de um contexto de nômade, eles são um acampamento. O pessoal de Siquém é uma cidade, eles deviam ter algum exército, alguma organização militar ali, digamos assim. E era um povo difícil, como eu falei, um povo violento, um povo agressivo, um povo de muita maldade. Então, quando essa notícia chega para Jacó, qual é o primeiro impulso dele? Eu tô sozinho, os meus filhos estão no campo. Se eu reagir de algum jeito que venha provocar a ira nesse povo, eles vão me destruir. E a gente percebe, vocês vão ver comigo até o final dessa história, que a gente percebe nitidamente uma preocupação em Jacó, um medo da ira desse povo, um medo desse povo vir contra ele. E aí, surpreendentemente, ao saber que sua filha foi violentada, Jacó ele fica calado, aguardando seus filhos chegarem. É uma atitude muito estranha para o líder de uma família. Jacó era o patriarca, gente. E ele simplesmente vai ter uma reação muito apática. A apatia é assim, ele não sente nada. Parece que isso não é tão terrível quanto parece. Ele não tem sensibilidade àquilo. É como se fosse nada. A gente não sabe a real razão do porquê ele reagiu assim. Pode ter sido por medo, pode ter sido por covardia, como eu expliquei. Pode ter sido pelo fato de Diná ser filha de Lia, que não era sua esposa preferida. Talvez se Diná fosse filha de Raquel, que era a esposa preferida, talvez a reação de Jacó fosse diferente. Não sei, mas tudo isso é especulação. O que a gente pode afirmar é: Jacó se calou e esperou os filhos chegarem. E aí, os filhos chegam, os meninos chegam. Diná tinha irmãos, né? O que Siquém não contava era com isso, que Diná tinha irmãos. E os irmãos de Diná eram também jovens na época, mas tinham seus 20 e poucos anos, já eram adultos. E aí, principalmente na época, né, que eles eram preparados para se tornarem adultos, digamos assim, muito antes, eles chegam e descobrem o que aconteceu com a sua irmã. E quando eles ficam sabendo o que aconteceu com Diná, a Bíblia diz que eles ficaram profundamente entristecidos. Eles não ficaram só entristecidos, eles ficaram profundamente entristecidos e irados.
eles reagem à situação, eles têm sensibilidade ao acontecimento, diferente do seu pai Jacó. E aí a Bíblia disse que essa ira, essa tristeza deles é porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso ao se deitar com Diná, algo que não se faz. E isso me chama muita atenção. Quando os filhos de Jacó dizem algo que não se faz, ele cometeu um ato vergonhoso, algo que não se faz, coisa que não se faz. Nós estamos falando, gente, de uma violação sexual. Nós estamos falando de um estupro. E nós estamos falando de Gênesis, ou seja, quase 4.000 anos atrás, talvez pouco mais de 4.000 anos atrás. E a humanidade já sabia muito bem o que não é aceitável. Entende? Tem questões, gente, que não dá pra gente justificar com, mas é o contexto, mas é a cultura, na época isso era aceitável, né? A filosofia materialista, o pensamento ateísta da vida, fala muito isso, né? Tudo depende da cultura, as circunstâncias é que te formam. Se você acha que algo é certo ou errado, é porque te fizeram acreditar que é certo ou errado, e não porque é de fato. Tudo é relativo, não existe certo, não existe errado, não existe verdade absoluta. Tudo é relativo, tudo depende do seu contexto. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia em Romanos vai falar para nós que nenhum ser humano é indesculpável diante de Deus. Todos carregam culpa. Todos são culpados dos seus atos. Por quê? Porque existe no nosso coração uma lei moral que foi escrita pelo próprio Deus quando Ele nos criou. E quando a gente contraria essa lei, quando a gente quebra essa lei, a gente sabe que está fazendo errado. A gente reconhece que isso não se faz. A gente sabe. A gente pode não reconhecer o nosso erro, não se arrepender. Podemos achar desculpas, justificativas e continuar fazendo a mesma coisa, mas a gente sabe que errou. A nossa consciência acusa, e é por isso que diante de Deus não existe um homem sequer que não seja culpado dos seus erros, que não seja culpado dos seus pecados. Porque nós temos no coração uma lei escrita, que foi escrita pelo próprio Deus. Nós temos uma impressão, um reflexo daquilo que é correto, que nós deveríamos seguir, mas não seguimos. Quando nós mentimos, nós sabemos que está errado. Ninguém mente descaradamente e no seu interior sente que não fez nada de errado. Pode não aceitar o erro e tentar justificar, mas a gente sente um peso de erro. A gente sente aquela coisa estranha na nossa vida porque estamos indo pelo caminho errado. Uma criança, quando ela mente para os pais, ela fica agitada, nervosa, preocupada de ser descoberta. Uma criança, quando bate no amiguinho, ele sabe que fez algo errado, antes mesmo que alguém tenha explicado para ele. Então, gente, existe uma lei escrita no nosso interior que veio do nosso Criador. Não, o certo e o errado não são relativos, é concreto. A verdade, ela é única, ela é uma só e ela é absoluta sim, e ela vem daquele que nos criou. Ela vem daquele que nos fez. Tem tudo a ver com quem nos fez com a própria mão e com as próprias mãos e deixou suas digitais impressas na nossa essência, no nosso existir, no nosso ser. Então veja, até nessa época eles sabiam que aquilo que tinha feito com Diná era inaceitável. A questão é que diferente, lembra, os filhos de Jacó também são semitas. Então, eles também são um povo que segue ao Deus Criador, ao Deus Eterno. Eles reconheciam que isso era inaceitável. Diferente dos cananeus, que ainda que soubessem que essa atitude não era aceitável, eles achavam que justificativas, desculpas e continuavam praticando o erro. E o que acontece quando a gente continua fazendo aquilo que a gente sabe que é errado, mas a gente ignora, justifica e continua cometendo? A gente vai perdendo a sensibilidade. A gente começa a achar que não tem mais problema. Não é que não tenha problema de fato, é apenas que perdemos a sensibilidade.
Mas os semitas, eles ainda carregavam um pouco dessa essência, eles ainda preservavam, né, um pouco desse entendimento, dessa sensibilidade. Então os filhos de Jacó, eles vão ficar muito entristecidos e irados com o que fizeram com a irmã. Até o fim da história, nós vamos ver também que os filhos de Jacó, eles não eram exatamente homens tementes a Deus, tá bom? Eles não vão ficar tão entristecidos e irados com o que aconteceu com Diná porque eles temiam a Deus. É mais porque eles não aceitam receber uma injustiça. Eles não aceitam que os povos ao redor olhassem para eles como uma família de pessoas fracas, que não reagiram, que não fizeram justiça pelo que cometeram com a sua própria irmã. É mais isso. A intenção desses filhos está mais relacionada com isso do que propriamente com o temor do Senhor, tá? Mas eles ainda preservavam o entendimento de que aquele comportamento era inaceitável. E aqui, gente, eu acho que fica uma lição importante para nós enquanto povo de Deus. Não é porque temos a fé em Cristo Jesus, não é porque Cristo é a nossa esperança, e isso faz sim com que a gente olhe para tudo com olhos diferentes, porque nós sabemos que não pertencemos a essa terra, sabemos que essa não é a nossa pátria, sabemos que enquanto estamos aqui estamos apenas peregrinando. Isso é verdade, sim, deve ser assim, mas não significa que nós devemos nos tornar apáticos à realidade. Não é isso que Deus pede da gente. Deus não nos pede apatia, Deus não nos pede indiferença. Isso não tem a ver com Cristo. Ao contrário. Se as coisas terríveis acontecem e as notícias chegam até você, aos seus ouvidos ou diante dos teus olhos, e você não sente nada, e para você tá tudo bem desde que não seja com você, desde que não te afete, é problema do outro, tem a ver com o outro, meu amigo, isso não tem nada a ver com Cristo. Ah, isso não importa, porque Jesus vai voltar em algum momento e minha esperança está nele. Sim, a nossa esperança tem que estar nele, mas se ele habita em você, quando você vê injustiças acontecendo, essas injustiças precisam te fazer chorar. Essas injustiças precisam mover o seu coração na direção de Deus, para que você busque por ele, em prol dessas injustiças que estão acontecendo. Agora, se você vê abandono infantil perto de você, se você vê violência contra a mulher ou contra quem seja, se você vê preconceito, se você vê pessoas passando fome, passando necessidade, se você vê injustiças ao seu redor e isso não te toca em nenhum nível, meu amigo, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. Porque o Espírito de Cristo nos dá sensibilidade a tudo isso. O Espírito de Cristo nos dá compaixão pelo outro. Deve dar. Então, esse acho que é o primeiro entendimento desse texto para o nosso coração. Que não sejamos apáticos. Que a gente não confunda. Ser cristão não é se colocar dentro de uma bolha, criar uma comunidade própria para que tudo seja muito favorável, porque ninguém discorda de você, e ficar vivendo dentro daquele mundinho isolado. Não. Ser cristão tem tudo a ver com o id, tem tudo a ver com chorar pela dor que está diante de você, clamar para que Jesus venha, tem a ver com ser sal, tem a ver com ser luz, tem a ver com amar o próximo, tem a ver com não aceitar as injustiças, mas chorar diante delas. Então, que não sejamos apáticos às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Às vezes, sinceramente, eu vejo a igreja, de modo geral, com uma indiferença muito grande. Parece que estamos vivendo, às vezes, até em mundos diferentes. Precisamos repensar sobre isso. Precisamos pensar o que Jesus quer de nós diante dessas situações. E a apatia, com certeza, não é uma resposta que o Senhor deseja dos nossos corações. Vamos continuar com a leitura. Mas Amor lhes disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está aberta para vocês. Habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná:
concedam-me este favor, e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem, tão somente me deem a moça por mulher. Então, olha só, Amor, o pai desse príncipe, digamos assim, né? Ele vai fazer ali o trâmite para conseguir ter Diná como esposa do seu filho. Então ele fala, olha, por favor, permitam que a irmã de vocês casem com meu filho. Olha, vocês vão poder ter acesso às nossas terras. Vocês podem se casar também com as mulheres da nossa cidade. Vamos nos tornar um só povo, né? Então, humanamente falando, eles fazem uma proposta que poderia ser muito vantajosa para eles em termos de ganância mesmo, né? De ter acesso, de... Lembra que Jacó precisou comprar um terreno para acampar próximo à cidade? Então, olha o que Amor está propondo. Se vocês deixarem Diná se casar com meu filho, não vai precisar mais ter isso. Vocês não vão precisar mais comprar um terreno para estar entre a gente. Vocês vão poder usufruir daquilo que é nosso e a gente vai usufruir do que é de vocês. Vamos nos tornar um só povo. Olha que discurso maravilhoso. Olha que discurso bonito, né? Mas lembre, Deus tem uma promessa para essa família e a promessa consiste em dar a eles a terra de Canaã. Mas Deus em momento algum falou sobre um acordo com uma nação pagã, sobre se misturar e se tornar um só povo com um povo que não serve ao mesmo Deus dessa família, entende? Mas eles estão recebendo essa proposta. E aí, para tentar tornar a proposta ainda mais interessante, ainda mais atrativa, o filho de Amor, que era o interessado em casar com Diná, ele vai falar assim, olha, pode aumentar o dote, pode aumentar o presente por ela, que eu pago, eu tô disposto. Ele queria muito se casar com Diná, gente. Ele tá muito apaixonado mesmo por Diná. E ele tá disposto a entregar o que for para estar com ela. O dote, eu já expliquei aqui no canal, mas era uma cultura também da época. Quando um casamento ia acontecer, o homem devia pagar uma quantia para a família da noiva, para o pai da noiva, porque isso representava o valor dessa mulher que estava se tornando esposa dele, e isso também era uma forma de mostrar para o pai que ele teria condições de cuidar dessa mulher, que ele teria condições de sustentar, de arcar com o que ela precisava. Então isso era uma cultura, já era um costume, e o que ele faz é aumentar esse valor para ver se ele convence a família. E aí, será que ele convenceu? O que será que esses irmãos, tão indignados, tão irados e tão entristecidos, vão falar diante dessa proposta? Ó, versículo 13. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Amor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Disseram, não podemos fazer isso, jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição, que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Só então lhes daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Amor e a seu filho Siquém. O jovem, que era o mais respeitado de todos da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Gente, nesse ponto da história, os grandes vilões, digamos assim, né, Siquém, que é o abusador aqui da história, ele começa a mostrar uma conduta muito mais honrada do que os filhos de Jacó. Os semitas, aqueles que carregavam ainda a esperança do Deus eterno, do Deus criador. Os filhos do patriarca portador da grande promessa, do grande plano de salvação. Parece que agora, nesse ponto da história, os cananeus, aqueles que eram contrários a Deus, começam a ter uma postura um pouco mais honrada, se é que a gente pode dizer assim, porque eles vão ser sinceros no seu pedido. Eles realmente queriam um casamento. Em contrapartida, como os filhos de Jacó, os irmãos de Diná, vão responder, né? A Bíblia conta que eles falaram com falsidade. Outros textos, outras traduções usam uma palavra que eu acho até melhor,
que diz que eles falaram com astúcia, ou seja, tinha uma malícia. Eles estavam articulando um plano em suas mentes e falando outra coisa com a sua boca. Então esses homens, eles vão fazer algo que a gente vai ver em breve, e não foi ao acaso, foi pensado, foi articulado. E aí o que eles falam para Siquém? Eles falam, olha, jamais. Seria vergonhoso se você se casasse com a nossa irmã, porque você é um incircunciso, você não é circuncidado. Gi, o que é isso? O que é esse tal de circuncisão? Circuncisão, gente, era uma prática que acontecia ali na família de Jacó, que se tratava de retirar a pele do prepúcio do órgão sexual do homem quando ele ainda era bebezinho, ali pelo 8º dia. Quando nascia nessa família, né, eles retiravam o prepúcio desse menino. Se não tivesse nascido ali na família, se tivesse chegado depois, fosse um servo ou alguém que foi acrescentado ali depois, fazia a cirurgia do mesmo jeito, só que aí já na pessoa adulta. E isso começou com Abraão, porque Deus um dia apareceu para Abraão e pediu para que Abraão guardasse a promessa, simbolizasse a aliança dele com Deus através desse ato, dessa cirurgia, que era a circuncisão, que era a retirada de prepúcio. Isso era uma marca na carne de que Abraão e toda a sua descendência, todo aquele que se aproximava dele, pertencia a Deus, estava debaixo de uma bênção, estava debaixo de um cuidado, de uma proteção especial da parte de Deus. Então a circuncisão, gente, ela era um símbolo, era um sinal de uma aliança, era o símbolo de que aqueles que praticaram a circuncisão pertenciam a um Deus. Esse Deus zelava por eles, estavam debaixo de uma bênção. Então a circuncisão para a família de Jacó era uma forma de mediar a bênção sobre outros. Todo aquele que estava debaixo da bênção de Deus, da bênção do Deus de Abraão, era marcado pela circuncisão. E, portanto, de fato, a família deles não podia se envolver com qualquer pessoa. Eles não podiam se dar em casamento para qualquer povo. Eles precisavam se manter dentro do povo semita. Eles precisavam se casar entre eles com pessoas circuncidadas, porque Deus estava formando uma nação separada, lembra? Deus estava formando a nação de Israel. E a nação de Israel era essa nação que pertencia a esse Deus, e que esse pertencer a esse Deus era marcado pela circuncisão. Então, verdadeiramente, eles não mentiram nisso, eles não poderiam deixar de se casar com esses homens sem eles serem circuncidados. O problema é que a Bíblia nos conta que eles estavam fazendo isso com astúcia. Então, a intenção deles não era redimir Siquém. A intenção deles não era falar, olha Siquém, então entre na nossa aliança, sirva ao nosso Deus, faça parte do nosso povo e aceite ser marcado com a circuncisão, e então nós permitiremos que a nossa irmã se case com você. Não, não era essa a intenção deles, e vocês vão ver já já. Então esses irmãos, eles estão usando de uma verdade, mas com malícia no coração. Eles estão usando de um recurso que era para mediar bênçãos aqueles que estavam ao redor, para trazer destruição sobre esses homens. E aqui, gente, talvez nós não sejamos apáticos às situações, mas talvez nós sejamos maliciosos. Muitas vezes nós, enquanto cristãos, estamos levantando nossas bandeiras, estamos defendendo nossos ideais políticos, usando a bandeira da fé, usando o argumento de que pertencemos a Cristo, mas no fundo do coração, a maioria das vezes a motivação não é defender a verdade. A motivação não é proclamar não é proclamar Cristo entre os homens. Na maioria das vezes a motivação é egoísta. São os nossos próprios interesses. São as coisas que nós queremos conquistar para nós mesmos. Estamos no fundo pensando em nós, nos nossos desejos, nas nossas vontades. Estamos usando a verdade, mas com o coração cheio de malícia e astúcia. Infelizmente, gente, nós vemos isso em todos os lados. Homens que se levantam e debatem política e discutem ações e projetos e usam a fé e a bandeira da religião e o nome de Cristo, mas que
pelo comportamento, pelos frutos, nós percebemos que as motivações são as mais egoístas possíveis. Estão embebidos em astúcia, malícia e maldade. E isso para Deus não vale. Não adianta você ter aparência de correto. Não adianta você ter a aparência de verdade se o seu coração está embebido de astúcia, maldade e malícia. Deus vê o coração. É o coração que importa para Deus. É a motivação. São as intenções que vão em algum momento se projetar em ações. Mas começa no coração. Começa no coração. Esses irmãos estão usando a verdade maliciosamente. Estão usando a verdade para trazer destruição. E infelizmente, nós vivemos uma realidade em que muitos líderes cristãos usam a verdade do texto sagrado para alcançar seus próprios objetivos. Usam a verdade com um coração astuto e malicioso para manipular, para acumular bens e tesouros nessa terra, para fazer com que pessoas o idolatrem. E para Deus isso é repugnante. Quem usa a verdade com esses fins não é o Senhor. Tome cuidado, gente. Tome cuidado porque isso é o espírito de engano. O engano, ele usa a verdade, ele começa com a verdade, mas depois ele vem cheio de maldade, astúcia, malícia, enganação, mentiras, e vira uma bola de neve e você fica com dificuldade de entender o que está acontecendo, porque, poxa, mas eu concordo com isso é real, isso é verdadeiro, mas isso aqui e tal, e você começa a ficar confuso, e assim Satanás vai criando uma verdadeira prisão mental. Tome cuidado. Tome cuidado, o coração importa e importa muito. Depois que eles fazem essa proposta a Siquém e a seu pai, eles mais do que depressa aceitam a proposta, eles aceitam praticar a circuncisão. E detalhe, a proposta não era só para Siquém e seu pai, mas para todos os homens da cidade. E aí eles vão atrás de resolver isso, né? E aí vamos ao versículo 20. Assim, Hamor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com seus concidadãos. E disseram: esses homens são de paz. Permitam que eles habitem em nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com as suas filhas e eles com as nossas. Mas eles só consentirão em viver conosco como um só povo sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados como eles. Lembrem-se de que os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos então a condição para que se estabeleçam em nosso meio. Então, olha, eles vão mais que depressa à porta da cidade e começam a negociar com as pessoas, com os homens. Olha, gente, vamos entrar nesse acordo, vamos fazer a circuncisão, vai ser vantajoso, vai ser bom para todo mundo, o nosso povo vai enriquecer. Lembra que Jacó era muito rico, ele tinha muitos rebanhos, ele tinha muitos bens que ele tinha conquistado nesses anos que ele passou em Padã Arã. Então, para aquele povo era interessante, era tipo, uma transação comercial de fato. E aí, eles, muito bem articulados, vão tentar convencer os homens da cidade. Será que eles convenceram? Versículo 24. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Hamor e com seu filho Siquém. E todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. Então eles fizeram a circuncisão. Todos, meninos e homens da cidade. Não só Siquém e Hamor. Todos. E aí vamos lembrar que a circuncisão é um procedimento cirúrgico. E na época a cirurgia não é como a gente entende hoje. Então a recuperação era demorada, era difícil, envolvia muitos problemas relacionados à infecção, à inflamação, porque não tinha todos os recursos que nós temos hoje. Então imagina uma cidade inteira em que todos os homens e meninos foram circuncidados e estão se recuperando de uma cirurgia delicada em que a pele do prepúcio, da genitália masculina de todos eles foi retirada e eles estão esperando a cicatrização, que pode ter inflamado, que pode ter infeccionado, num contexto em que não se tinha antibióticos, não se tinha medicação apropriada, anti-inflamatório. Então assim, gente, imagina a complicação. E mais, esses homens, a gente está falando de um contexto em que a cidade precisava ser protegida de invasões.
E aí nós temos uma realidade, um cenário em que toda a força bruta, digamos assim, todos os homens que fariam a defesa dessa cidade estão acamados, estão se recuperando de um processo cirúrgico. Ok, versículo 25. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Amor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó, e passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos, e de tudo o que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças, e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Então, gente, no 3º dia pós-cirurgia, quando esses homens estavam se recuperando, e eu gosto muito de outras traduções que falam que esse era o dia de maior dor. Então era o dia mais difícil, o dia que eles estavam com mais dor. 3 dias depois, 2 irmãos de Diná, específicos, Simeão e Levi, eles invadem a cidade com as suas espadas e eles simplesmente matam todos os homens. Eles destroem aquele povo. Simeão e Levi eram irmãos de Diná por parte de pai e mãe. Ambos eram filhos de Lia com Jacó. Então, talvez por isso eles foram que encabeçaram, né, essa grande destruição, essa catástrofe. Provavelmente eles se doeram mais pelo que aconteceu com Diná, porque eles eram filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Mas isso não isenta os outros filhos de Jacó, porque a gente leu aqui que logo depois os outros filhos entram também na cidade, eles vão saquear a cidade. O que é saquear a cidade? Eles vão pegar tudo o que é bem, ouro, ídolos, alimento, tudo que pudesse ter algum valor, eles saqueiam, né? E estão todos mortos, os vivos são as mulheres, as crianças, então eles vão saquear tudo e vão levar inclusive as mulheres, as viúvas, né, e os órfãos, as crianças que ficaram sem pais porque eles tinham matado. Eles levam para que eles então se tornassem seus servos. Gente, nós estamos falando dos filhos do patriarca Jacó. Nós estamos falando dos filhos daquele que foi escolhido por Deus para portar uma grande promessa, uma promessa de salvação. Nós estamos falando daqueles que pertenciam à linhagem dos semitas, daqueles que preservavam o nome do Eterno, do Deus Criador. Esses homens invadiram a cidade, mataram todos os homens daquela cidade. Levaram as mulheres, levaram as crianças e saquearam a cidade, porque a irmã deles foi violada. A violação de Diná é um problema real, com certeza. Nós não devemos ficar apáticos a isso. Mas a reação dos irmãos de Diná é desproporcional. Eles responderam a uma injustiça com mais injustiça. E o resultado disso é destruição. Gi, mas por que Deus permitiu tamanha injustiça? Porque Deus permitiu que esse povo fosse praticamente exterminado. E aí a gente precisa lembrar de um texto que está lá no começo de Gênesis, quando Noé vai falar com seus filhos e ele vai trazer uma profecia para os seus filhos, ele vai dizer para os seus filhos o que aconteceria no futuro deles, e ali ele diz para Sem, né, que de Sem viria a salvação. Então ele está falando da linhagem dos semitas, de onde Jesus nasceria, e para Cã ele lança uma maldição sobre o filho de Cã, sobre o seu neto, né, chamado Canaã. Ele lança essa maldição porque Cã tinha desonrado Noé, vendo a sua nudez, desrespeitando o seu pai. Ali ele lança uma maldição sobre Canaã e ele determina que Canaã seria extinta, que os descendentes de Canaã, né, os cananeus, eles seriam extintos porque eles seriam um povo contrário ao coração de Deus, um povo que faria muitas maldades. E foi exatamente isso que aconteceu. Os cananeus, eles se tornaram cada vez mais depravados, cada vez mais obscenos, cada vez mais violentos, cada vez mais contrários ao Senhor. O Senhor foi dando tempo a eles, mas eles não se arrependiam, eles faziam maldades atrás de maldade,
E aí Deus foi exercendo juízo sobre cada um desses povos, até que eles foram totalmente extintos da face da terra. Então Deus permite que os filhos de Jacó praticamente destruam a cidade, matem todos os homens, porque isso já devia acontecer, isso aconteceria de alguma forma, porque o juízo de Deus viria sobre eles. Eles pagariam pelas maldades e atrocidades que eles estavam fazendo há tantos anos. Então veja, gente, Deus não é injusto em nenhum momento. Deus, ele é o único que consegue executar a sua justiça e poupar o justo. Ele é aquele que consegue, que ele tem a dose perfeita, a medida perfeita, e ele faz no tempo perfeito. Então todos esses homens que foram mortos, eles não eram bons homens. Eles eram homens perversos, homens cruéis, e homens que acumulavam essa crueldade, essa perversão já geração atrás de geração. Então o juízo, ele já viria através de alguém. Então nesse caso Deus permite a destruição desse povo, porque essa destruição ela teria que vir mesmo, isso aconteceria, era o juízo divino. E aí Simeão e Levi vão acabar sendo instrumentos para esse juízo. Isso não quer dizer que Deus aprova a conduta deles. Entende a diferença? Porque Deus podia trazer esse juízo de uma outra forma. Eles não precisavam ser os agentes. Eles não precisavam causar injustiça como eles causaram. E esse é o problema quando nós buscamos nos homens a solução para problemas reais. Esse é o problema quando a gente tenta responder às injustiças do mundo com ideias humanas, com soluções humanas. A gente provoca mais injustiça. A gente gera destruição em cima de destruição. Porque dentro de nós não há nada de bom. Lembra o que eu falei lá no começo? Que a nossa natureza, a nossa essência se tornou oposta à essência de Deus? Pois bem, dentro de nós não há nada de bom, a não ser que você tenha a Deus. Então aquilo que está dentro de você, que há de bom, é a presença do próprio Deus. Fora isso, nós somos pecado. Então, quando a gente tenta resolver problemas reais com as nossas ideias, com o nosso entendimento de justiça, é destruição na certa, porque nós não somos justos. Nós somos injustos. A nossa mentalidade é inapropriada, é distorcida. É por isso que a vingança não cabe a nós. Porque nós agimos de forma desproporcional e a gente provoca mais maldade, a gente provoca mais injustiça, a gente provoca mais destruição. Entende? Então, assim, vamos pegar temas reais, vamos falar de forma aberta aqui, sem pudor, vamos colocar as questões na mesa. O machismo é um problema real. O machismo é pecado. Você considerar uma mulher inferior em seu valor porque ela é do sexo oposto, porque ela é mulher, é pecado biblicamente falando. Porque Deus criou homem e mulher, a sua imagem os fez, os criou. O homem e a mulher, quando juntos, refletem a imagem de Deus. Não é só homem, não é só mulher, homem e mulher. Tratar com violência a pessoa porque ela é uma mulher, tratar com inferioridade, tirar o valor, submeter a coisas inaceitáveis como abuso sexual, abuso moral, abuso psicológico e assim por diante, é um pecado. É inaceitável diante de Deus. Não é algo que agrada o coração do Senhor. Que fique muito claro isso. Contudo, o feminismo é uma ideologia. Ideologia vem de ideia. Ideia é coisa de ser humano. Ideia é coisa de homem e mulher. Ideia não é coisa de Deus. Deus não tem ideia. Deus tem planos, desígnios, propósitos. Ai, Gi, qual é a diferença? Ideia, gente, pode acontecer ou não. Ideia pode ser certo, pode ser errado. Ideia é ideia. Não tem fundamento. Deus não tem ideias. Deus tem planos. Deus tem propósitos, Deus tem desígnios, Deus tem uma vontade que vai acontecer. Independente do que a gente pense, ache, concorde ou não concorde. Entende? Deus tem planos que são executados. Deus tem desígnios que são concretizados. É diferente. Deus é perfeito. Deus é correto. Deus é puro. Deus é santo. Deus é o criador de todas as coisas. É o detentor de todo conhecimento. Então, ele não tem ideias. Ideia vem do homem. E se vem do homem, não é bom.
Se vem do homem, tem muita falha. Pode até ser que pela graça e misericórdia de Deus tenha algum traço aí de bondade, algum vestígio de misericórdia, que traga alguma luz, alguma esperança. Pode ser, porque Deus derrama a sua graça comum e nos ajuda, né? Tem misericórdia de nós. Pode até ser, mas em essência, tudo que vem do homem não dá para confiar. Tudo que vem do homem, exclusivamente do homem, vai gerar mais injustiça, vai gerar mais destruição. Então nenhuma ideologia serve ou deveria servir para o cristão, seja ela qual for. Eu dei aqui o exemplo do feminismo, mas posso citar várias outras. Nenhuma ideologia, nenhum posicionamento filosófico humano deveria servir para o cristão. Então o machismo é um pecado real, é um problema real. Diná foi estuprada, isso é um problema real, isso não se faz. Mas matar toda uma cidade, destruir todos os homens ao fio da espada, essa não é a resposta correta. Isso não soluciona, isso traz mais destruição. O machismo é um problema real, mas o feminismo não é a resposta correta. A desigualdade social, a pobreza, a fome é um problema real e nós precisamos encarar esse problema. O Senhor não quer a nossa apatia, mas o comunismo não é a resposta apropriada. A educação está em crise, é verdade, isso é um problema real, mas Paulo Freire e companhia não é a resposta ideal. E por aí a gente podia falar de muitas coisas. E para não dizer que eu estou fazendo apologia a um determinado lado político ou não, é o que eu falei, gente, qualquer ideia, o que vem do homem é sempre ruim. Não dá para ter esperança nisso. Então vamos para o outro lado também. O liberalismo também não é necessariamente a solução apropriada. Não é o que realmente vai trazer solução. Não é onde a nossa esperança deve estar, entende? E por aí vai. Nós vivemos uma crise ecológica? Vivemos. Mas subverter o valor do animal e do homem com certeza não é a solução para isso. Entende? E por aí vai, gente. E o que nós não estamos nos dando conta é que quanto mais a gente abraça essas ideias, quanto mais a gente abraça essas vãs filosofias, mais destruição a gente traz achando que estamos solucionando. Então vamos pegar um tema aqui. Falamos sobre desigualdade social, sobre fome. Aí tem o grupo que vai defender que o comunismo é a solução. Aí tem outro grupo que não, a competição extrema, o mercado, o mercado quente, né? O mercado aí veloz, acirrado, essa competição é o que vai trazer bons empregos, é o que vai acabar com a fome. Não, gente, também não. O homem nunca vai ser a solução para as coisas, entende? Ao contrário, quanto mais a gente abraça essas ideias, mais longe da verdade a gente fica, seja para um lado ou seja para o outro. Entende? Nenhum dos dois serve para Deus, nenhum dos dois deveria servir para o cristão. E por aí vai. A verdade, Cristo é totalmente diferente de tudo que você pode encontrar na mente do homem. Totalmente diferente. O que acontece, gente, é que desde o século XIX, nós somos uma geração que a gente vive debaixo de um entendimento filosófico materialista. Um entendimento de que Deus, ele pertence à esfera da igreja e todo o resto não tem nada a ver com ele. E aí nós temos uma mente dividida. E aí a gente vai para a igreja, a gente cultua a Deus aos domingos, a gente faz todos os nossos rituais religiosos e na semana a gente lida com todos os nossos problemas com uma mentalidade materialista e humanista, buscando solução nas filosofias que o mundo nos traz, buscando solução em pensadores, em filósofos, em tudo aquilo que é externo à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela só serve para a igreja aos domingos. A gente só abre ali quando o pastor vai pregar e só deve ficar nessa esfera. Quando a gente começa a aplicar a palavra de Deus a todos os outros contextos da nossa vida, a gente é taxado de radical. A gente é taxado de religioso, a gente é taxado de exagerado, de extremista, de bitolado e por aí vai. E tudo bem aqueles que não estão em Cristo terem essa mentalidade. É compreensível, porque eles não conhecem a Cristo. Agora, cristãos pensarem assim, aí não tá bem, gente. Aí não dá.
Não dá. Nós precisamos entender de uma vez por todas que ser cristão é morrer para si, para então renascer com Cristo. É deixar de viver para si, para viver a vida de Cristo. Isso significa uma mudança radical de mentalidade. Isso significa que agora, diante de um problema, a sua resposta nunca vai estar em você e nem nos homens, mas sempre estará na verdade, sempre estará na Bíblia, sempre estará em Cristo. E eu te garanto que ela vai ser sempre oposta a tudo que você encontra por aí nas redes sociais, nos livros de filosofia e etc. Porque Ele é a verdade. Ele é o único santo, o único puro, o único verdadeiro. E todo o restante é oposto a Ele. Lembra? Todo descendente de Adão, isto é, toda a humanidade é um pecador. E a essência é oposta à essência de Deus. A disposição do nosso interior é a disposição de um inimigo e não de um amigo. E é por isso que toda a ideia que vem do homem, ela é questionável. Toda a solução que é humanista, que é pautada no achismo do ser humano, nos métodos humanos, naquilo que o homem diz ser a verdade, ela vai te levar para mais destruição. Ela vai te levar para mais injustiça. Injustiça sobre injustiça. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes desta terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Vocês viram aí que depois dessa grande destruição que os filhos de Jacó causam, a gente tem Jacó aqui muito preocupado. Ele fala com os filhos e ele diz assim: olha, o que vocês me fizeram? Vocês atraíram ódio sobre mim. Vocês atraíram o ódio desse povo e agora eles vão vir contra nós. Gente, Jacó, ele tá com medo. O povo cananeu era um povo terrível. Eles destruíram Siquém, mas tinham as outras cidades. E quando as outras cidades começassem a saber do que os filhos de Jacó tinham feito, o pessoal dessas outras cidades com certeza iam vir contra a família de Jacó e destruir eles. Então Jacó fica com muito medo, ele fica desesperado. E aí talvez a sua reação ao mal do mundo, às vãs filosofias, não seja exatamente como a reação dos filhos de Jacó, uma reação ativista, né? Uma reação de vamos levantar bandeiras, vamos brigar, vamos pra rua, vamos debater, vamos levantar ideias, vamos entrar nessa causa e vamos pra briga, e é com revolução que a gente muda a realidade, é com revolta que a gente muda as coisas. Talvez você não esteja nesse grupo. Talvez o seu pecado não se identifique tanto com esse grupo, que é um grupo, tá? E que eu posso dizer que eu flerto mais com esse grupo, é um desafio mais pra mim, eu sou muito mais ativista. Talvez você não esteja nesse grupo, mas talvez você esteja no grupo de Jacó, daqueles que olham pro mal do mundo e fica com medo. E fala assim, olha, quer saber? Essa galera aí... Isso aí é um problema, realmente. Diná foi estuprada, isso é um problema real, mas assim, essa galera aí tá radical demais, tá matando todo mundo, muita revolta, isso não tem a ver com Deus, eu não quero saber de nada disso não, mas eu também não quero saber de nada, eu não quero nem ser ativista, mas eu também tenho medo e me escondo, sabe? É a turma que não entende a grandeza do nosso Deus. É a turma que parece que tem um Deus pequenininho demais, que parece que as trevas são muito superiores ao nosso Deus. E que aí a gente precisa se esconder, a gente não reage, a gente não responde aos males, a gente fica apático, a gente fica omisso. Então existem esses dois grupos. Você pode estar em um, você pode estar em outro, e você pode se esforçar e buscar estar no caminho da verdade. Gi, como assim? Qual é o caminho da verdade? O que fazer? Olha só, depois de tudo isso que aconteceu, Diná foi estuprada, seus irmãos mentiram pra essa galera, eles mataram todo mundo da cidade, saquearam, levaram as mulheres, levaram as crianças e Deus nessa história toda. Vocês perceberam que até agora há um certo silêncio da parte de Deus? A gente não tem uma fala da parte dele. O que será que Deus está pensando de tudo isso? E Deus nessa história? Versículo 1 do capítulo 35. Deus disse a Jacó: suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar
ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém, quando eles partiram. O terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Depois de tudo isso, Deus simplesmente aparece, né? Deus fala nessa história e ele diz: suba a Betel, estabeleça-se lá. Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Lembra do que eu contei lá no começo da história de Jacó? Ele tinha prometido para Deus que ele voltaria a Betel e ali ele levantaria um altar e Deus então se tornaria o seu Deus. Mas ele parou no meio do caminho, ele parou em Siquém, construiu o altar e aparentemente achou que aquilo bastava. Gente, aquilo que a gente promete para Deus, a gente precisa cumprir. E Deus, em sua misericórdia, ele lembra Jacó disso. Ele fala: olha, filho, acho que você esqueceu, né? Mas você falou para mim que você ia até Betel e ia levantar um altar lá. Deus, depois dessa confusão toda, ele simplesmente aparece e diz assim: suba a Betel. Vá a Betel, Jacó. Essa é a solução. Ir a Betel. Essa é a solução. Ir a Betel. Betel, gente, é um lugar de intimidade. É o lugar onde Deus apareceu a primeira vez para Jacó. E ali prometeu estar e caminhar com Jacó em todo o tempo. Prometeu cuidar e proteger Jacó. Agora, Deus vai aparecer mais uma vez em Betel a Jacó. E ali ele vai firmar a aliança com Jacó. Jacó mais uma vez vai ser lembrado de que ele é povo de Deus e que esse Deus é o Deus dele, Deus que defende, Deus que cuida dele, ele não precisa ter medo. Gente, isso é muito significativo. Diante dos males, diante dos problemas que a gente pode encontrar na vida, a resposta de Deus é: suba a Betel. Se aproxime de Deus, torne-se íntimo de Deus. Isso é o que nós precisamos para solucionar esses problemas. A resposta do mal é a purificação que há em Cristo. Diante dessa ordem de Deus, Jacó então vai orientar os seus filhos, e ele manda os seus filhos abrirem mão, né, jogarem fora os seus ídolos, e eles carregavam esses ídolos, eram estatuetas, pequenas estátuas de vários deuses diferentes. A gente está falando de um contexto, de um período histórico em que os povos eles eram politeístas. Então, todos os povos eles acreditavam em vários deuses e não era um problema para eles que todos esses deuses meio que vivessem juntos, né? Tipo, que eles adorassem a todos os deuses juntos. Não havia um problema. O único Deus que não aceitava isso era o Deus de Abraão, porque ele é o Deus real. Então, ele não aceita mentira. Ele exigia adoração exclusiva. E olha o que aconteceu, os filhos de Jacó estavam cheios de ídolos, estavam adorando outros deuses. Eles pertenciam ao povo semita, eles eram filhos de Jacó, mas eles não adoravam ao Deus de Jacó, ao contrário, eles eram como os outros povos. Em nada eles se diferenciavam, eles não tinham temor a Deus. Provavelmente, gente, esses ídolos vieram por parte de Raquel. Não sei se você lembra da história, quando Raquel sai de Padã-Arã, ela rouba os ídolos do pai. Raquel é a esposa amada de Jacó. Ela rouba os ídolos do pai dela e leva junto com ela. E provavelmente ela influenciou todos esses filhos aí a adorarem os deuses desses povos todos. E eles adoravam tudo isso. E aí quando Deus diz para Jacó, fala: Jacó, volte a Betel. Deus está lembrando Jacó: se posicione. Jacó, você não é meu, eu não sou o teu Deus. Se posicione. Seja o líder da sua família. Seja o patriarca que eu te chamei para ser. Olha o que os seus filhos estão fazendo. Olha a quem eles estão cultuando, a quem eles estão adorando. Se posicione. Vá a Betel. E aí Jacó parece que desperta.
Jacó, aquele homem omisso que tá com medo, que tá apático, parece que ele se desperta e ele então se levanta e dá ordem aos filhos e fala: olha, lance fora os seus ídolos, se purifiquem, coloquem vestes novas, tirem essas argolas. Aqui, gente, não é que era proibido usar brinco, não é isso, esse texto não é sobre isso. Essas argolas têm a ver com brincos que eles usavam para adorar os deuses da época. Alguns dizem que não eram necessariamente brincos que eles usavam, mas que as estatuetas usavam, mas de qualquer forma, eram argolas usadas para adoração de ídolos. Esse era o problema. Então Jacó diz: tira tudo isso, pare de adorar a outros deuses, seja de fato único e exclusivamente do Senhor. E então os filhos fazem isso, eles obedecem. Eu acredito que ali Deus moveu o coração desses filhos, eles reconhecem a orientação do pai e eles lançam mão dos seus ídolos. Jacó vai enterrar esses ídolos numa árvore que ficava em Siquém. Aqui muita gente se questiona, né, porque eles não queimaram, por exemplo, mas é porque essa era uma prática daquela época. Quando eles queriam botar fim em um ídolo, eles enterravam mesmo, como se aquele ídolo tivesse morrido, sabe? Então eles enterravam. E aí eles enterram todos, partem para Betel, e ali em Betel Jacó finalmente vai levantar um altar ao Senhor. E levantar um altar, a gente já entendeu aqui no canal, que tinha a ver com prestar um culto público também. Então era um lugar que era dedicado para que eles pudessem cultuar publicamente ao Deus, o Deus de Abraão. E quando eles fazem isso, quando eles lançam mão dos seus ídolos para irem a Betel, a Bíblia nos conta que o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades circunvizinhas que ninguém veio atrás de Jacó e de seus filhos. Ou seja, Deus protegeu essa família. Aí talvez aqui você pense: mas que injusto, esses meninos, eles destruíram aquele povo. Mas lembra, eu já te expliquei que o juízo já viria sobre aquele povo. Deus permitiu que fosse através da mão de Simeão e de Levi. E outra coisa, Deus não deixa nada passar despercebido, gente. Mais pra frente, lá no final do livro de Gênesis, quando Jacó está prestes a falecer, ele vai abençoar os seus filhos. E aí ele começa a falar com cada um. E quando ele vai falar com Simeão e Levi, ele lembra desse acontecimento. E ele derrama sobre esses filhos o juízo de Deus a respeito do que eles tinham feito. Então não se engane, Deus não é justo, muito pelo contrário, Deus é muito correto e ele alinha todas as coisas e não deixa nada para trás. Tudo é resolvido, tudo é solucionado. Mas ele é de fato muito gracioso e muito misericordioso, porque Simeão e Levi eram pessoas muito violentas, né? A Bíblia fala que eram dados à espada, causavam muita maldade, muitas vezes por puro prazer. Jacó vai contar lá no final de Gênesis que eles machucavam os animais porque eles achavam prazeroso. Eles eram maldosos, eram violentos. E mesmo assim, a partir de Levi e de Simeão, duas grandes tribos vão ser formadas. E em especial, a tribo de Levi vai ser a tribo que Deus vai escolher para ser a tribo sacerdotal. A tribo que cuidaria daquilo que estava relacionado ao templo, relacionado à presença de Deus. Deus é muito misericordioso, Deus é gracioso, Deus é perdoador, Ele perdoa, Ele dá novos destinos, Ele muda histórias, gente. E isso é impactante. O amor de Deus é um amor constrangedor. Mas não se engane, Ele é justo, Ele não deixa de efetuar a sua justiça de uma forma que só Deus consegue. Só Deus consegue ser 100% justo, 100% amoroso, 100% bondoso, misericordioso, gracioso e ainda assim efetuar a sua justiça, o seu juízo. Então não se engane, Deus não é injusto. E aí ele vai proteger essa família e eles vão chegar em Betel em segurança. E aqui fica uma lição para nós que temos medo, uma lição para nós que vemos as vãs filosofias, que vemos esse cristianismo dicotômico que a gente vive, essa mente dividida, em que a gente abraça tudo que é tipo de mentalidade, achando que tá tudo bem, achando que dá para conciliar com Deus, quando não dá para conciliar, porque nós temos medo, então a gente acha que tem que conciliar. Sabe, você tem uma empresa, você é empresário, você tem a sua própria empresa, e aí a situação econômica tá muito grave, tá muito difícil. Você fica com medo e começa a se apropriar de estratégias comerciais que são contrárias à palavra de Deus. Estratégias comerciais que contrariam os princípios bíblicos. Estratégias que vão contra aquilo que Deus ensina. Mas você tá com medo de falir, tá com medo de perder. Meu irmão, acredite. Abra mão desses ídolos, enterre esses ídolos,
Desista de ficar aplicando estratégias na sua empresa que não tem nada a ver com Deus, que contrariam os princípios bíblicos, estratégias que motivam sentimentos, pecados nos seus colaboradores. Não faça isso, não seja um agente de destruição. Simplesmente enterre os ídolos e confie que há um Deus que cuida de você. Não negocie os seus princípios, mas continue caminhando conforme a vontade de Deus e Ele vai cuidar de todas as coisas. O que nós vemos aqui é que Deus lançou um terror sobre aquelas cidades vizinhas, de forma que eles não atacaram os filhos de Jacó, não atacaram Jacó. Gente, Deus, Ele move o coração dos homens. Deus não tem medo dos homens e nós também não devemos ter. Porque o nosso Deus é muito superior a isso. Ele move o coração de quem precisa mover. Então, se você tem uma empresa e essa empresa está passando por uma situação econômica difícil, não negocie os seus princípios e valores. Se mantenha fiel a Deus, mesmo que pareça loucura. Mesmo que o mundo olhe e diga, você está sendo imbecil, você não está seguindo as regras do mercado, a sua empresa vai ruir, você está sendo inocente. Não, permaneça na verdade. Deus vai mover o coração dos homens e você vai sair protegido nessa situação. Apenas seja fiel. Ou se você está passando por dificuldades econômicas no seu emprego, na sua vida pessoal e também está abrindo mão dos valores, não faça isso, não tenha medo. Não tenha medo, mas permaneça no Senhor. E você que quer reagir a esses problemas, reagir às injustiças do mundo, suba a Betel. Abra mão dos ídolos. Não é a ideologia que vai te salvar, não é a filosofia que vai solucionar o seu problema, não são os pensamentos e as soluções humanas que vão trazer paz e alívio à angústia que está no seu coração por causa das injustiças que você vê. Não, suba a Betel, abra mão dos ídolos, abra mão das ideologias, abra mão do pensamento filosófico vão, abra mão das mentiras, abra mão das estratégias malignas, abra mão do jeitinho brasileiro, abra mão de tudo isso e suba a Betel. Busque pela intimidade do Senhor, é ali que você vai encontrar soluções dignas, soluções bem fundamentadas, soluções verdadeiras que realmente darão fruto e fruto eterno. Sim, nós vivemos em um mundo caído. Lembra o que eu expliquei lá no começo? Nós vivemos em um mundo que foi contaminado pelo pecado. Um mundo de queda. Um mundo onde existem lobos esperando para fazer o mal. Um mundo em que nós carregamos malícia e astúcia no coração. Em que muitas vezes usamos da própria verdade de Deus para obter os nossos próprios interesses de forma egoísta, de forma a manipular as pessoas. Vivemos em um mundo terrível que nos assusta constantemente, que nos mostra faces terríveis do ser humano. Notícias péssimas chegam até nós o tempo todo e a realidade é péssima mesmo, porque é a realidade de um mundo que está longe de Deus, que está longe de Jesus Cristo. E isso realmente é terrível. Mas qual é a solução que a Bíblia nos oferece? Um Salvador. Alguém que veio e carregou sobre si todos esses pecados. Então, lembre-se, quando você vê a notícia de um estuprador, quando você lê a notícia de um pedófilo, quando você lê a notícia de uma criança que foi abandonada pelos próprios pais, quando você lê a notícia de pessoas que estão passando fome por negligência própria ou porque estão sofrendo a injustiça dos seus líderes, dos seus governantes, quando nós lemos notícias terríveis, lembrem-se, tudo isso é consequência do pecado. Tudo isso é consequência da nossa distância de Deus. Tudo isso é porque o homem caminha de forma independente, no sentido de que lá no passado o homem resolveu caminhar na contramão, na oposta direção do Senhor. Tudo isso é o reflexo de uma humanidade que é inimiga de Deus e que, portanto, alguém precisou pagar o preço de todo esse mal. E quando a gente diz que Jesus morreu na cruz e pagou o preço pelos nossos pecados, é porque diante de Deus ele assumiu a culpa por tudo isso. Jesus, o Filho de Deus, o Santo, o Perfeito, o que é todo amor, o que é paz, alegria, mansidão, longanimidade, aquele que é justo, aquele que é santo, que segue os caminhos do Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, esse que não fez nada, o único inocente, o único verdadeiramente justo, esse foi diante de Deus
e recebeu a condenação que era devida a um pedófilo, que era devida a um estuprador, que era devida a um enganador, que era devido a mim e a você, que era devida a todos aqueles que pecam, que pecaram, que pecarão e que têm uma essência completamente oposta à de Deus. Jesus se colocou à nossa frente e recebeu a ira divina que nos era devida. E isso fez com que perdão fosse derramado sobre nós. Basta que a gente se arrependa, basta que a gente reconheça as nossas atitudes e nós recebemos perdão. E uma vez perdoados, a mesma graça que nos perdoa e nos salva, essa graça nos capacita a viver de modo distinto. E aí nós começamos a agir de modo a salgar o ambiente onde nós estamos, a lançar luz sobre as trevas que se encontram ao nosso redor. Esse deve ser o nosso papel. O nosso papel não é abraçar ideologias, o nosso papel não é devotarmos a nossa vida a nenhum líder político, seja ele de qualquer lado, seja o que for. Nosso papel não é devotar a nossa vida, a nossa alma a nada, a ninguém menos do que Jesus Cristo. O nosso papel é amar Jesus com todo o coração, é conhecê-lo dia após dia e a partir desse conhecimento, a partir dessa intimidade com o nosso Senhor, com o amor da nossa alma, a partir dessa intimidade, reagir, responder a esse conhecimento, nos tornando parecidos com Ele, tornando a nossa mente, os nossos pensamentos e o nosso coração parecidos com o de Cristo, de acordo com o pensamento e o coração de Deus. E à medida que isso vai acontecendo na gente, nós vamos sendo sim agentes de esperança na terra, agentes de luz, de sal, de boas novas, de paz, de esperança. Vamos mudar o mundo? Não, quem muda o mundo é Jesus Cristo. E enquanto Ele não volta, sempre veremos injustiças ao nosso redor. E aí é nosso papel evidenciar a justiça. E a justiça é Jesus Cristo. Então, como responder aos males ao nosso redor? Como reagir a tudo isso de péssimo que acontece? Com certeza não é sendo apático, mas também não é sendo um ativista, não é abraçando ideologias, filosofias vãs, buscando no próprio homem as respostas, não. A resposta que Deus tem para hoje é subindo para Betel. Como nós respondemos ao estupro de Diná? Como nós respondemos às coisas terríveis que acontecem ao nosso redor? Subindo a Betel. E eu sei que pode parecer para você, na lógica humana, uma coisa assim, isso é negação. Não, não é negação. Não é negação. É porque as coisas do Senhor parecem loucas mesmo àquele que não tem o Espírito. O Senhor usa as coisas loucas para confundir a sabedoria humana. E às vezes você pode pensar, mas o que isso tem a ver? Se eu estou enfrentando um problema, eu não tenho que mergulhar nesse problema e viver esse problema e respirar esse problema? E Jesus diz, não, você tem que vir a mim, deixe o problema. Quanto mais perto da luz você se torna, quanto mais a gente se aproxima da luz, menos escuridão você consegue enxergar. Então às vezes você está tentando resolver o problema e na verdade está se lançando na direção dele. Quando Deus te pede, venha até mim, suba a Betel, venha para a intimidade, conheça Jesus de verdade. Sabe o que a igreja precisa, gente? Para lidar com essa realidade tão terrível que nós vivenciamos, a igreja precisa ser cristã de verdade. A igreja precisa se parecer com o seu Senhor. A igreja precisa viver como Cristo, a igreja precisa ter o coração e a mente de Cristo e não carregar Cristo apenas na placa, apenas no nome. Nós precisamos do coração e da mentalidade de Cristo e isso vai salgando a terra, isso vai trazendo esperança ao nosso redor. E repito, vamos solucionar o problema do mundo? Não, mas Ele vai. E essa é a nossa esperança. Ele um dia vai voltar. E tudo isso vai acabar. Mas enquanto Ele não volta, a nossa responsabilidade aqui é ir e anunciar a verdade. É anunciar que há perdão, anunciar que há esperança, anunciar que há uma nova forma de viver. Uma forma que é verdadeira, que vale a pena, que traz paz e alegria ao nosso espírito, mesmo em meio às circunstâncias mais caóticas e absurdas que a gente pode imaginar.
Esse é o nosso papel. E à medida que nós fazemos isso, nós vamos agindo sim e provocando pequenas mudanças pela graça e misericórdia, pelo agir do Espírito de Deus através das nossas vidas. Então você tem chorado pelas injustiças? Você não está apático diante do que está acontecendo? Ótimo, chore, mas chore aos pés da cruz. Chore, mas chore em Betel. Chore diante de Deus, chore na intimidade. Converta a sua angústia diante da injustiça em intercessão real, profunda. Em orações que cruzam a barreira do teto e chegam ao coração de Deus. Clame por essas causas. Peça por estratégias, peça para que Deus compartilhe com o seu coração os planos que Ele tem a respeito desses assuntos. Quais são os desígnios dEle para isso que você está enxergando e que está te causando dor. E aí se apegue a isso, aos planos dEle, não às ideias do homem. Essa é a resposta. Suba a Betel. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.